Gente, a pergunta 1 da lista 1 de dinâmica. Uma força vertical F é aplicada a um bloco de massa M que está sobre um piso. O que acontece com o módulo da força normal, Fn, que o piso exerce sobre o bloco quando o módulo de F aumenta a partir de zero se a força F aponta, letra A, para baixo, letra B, para cima. Tá? Então, alguns de vocês relatam uma grande dificuldade no exercício de física de interpretação. Claro que aqui a gente está iniciando a dinâmica, nós temos que lembrar que é sempre importante a gente esboçar aquele, né, fazer o desenho da situação. Tá? Então, uma força vertical F é aplicada a um bloco de massa M. Então, sei lá, vou imaginar um bloco, esse bloco podia ser um corpo, uma esfera, esse bloco podia ser realmente um bloco. Tá? Então, eu vou fazer aqui um bloco que tem uma massa M sobre um piso. Então, aqui está o piso. Então, é importante a gente dizer, bom, se o piso está aqui, né? Se isso aqui é o piso, né? A gente tem que orientar. Então, existe a Terra, né? Está aqui. Enfim, a Terra está aqui. Opa! Aqui embaixo a Terra, né? Então, forçando aqui. Então, quer dizer que a gravidade tem essa orientação, é o campo gravitacional, tá? Bom, então tá aí, ó, um bloco de massa M que está sobre um piso está sujeito a uma força, tá? Então, uma força chamada de F, tá? Então, já, o que acontece com o módulo da força normal? Então, a normal, de onde é que tem a origem a normal? Essa massa aqui tem, né, uma interação com essa gravidade, então resulta em uma força peso. Estou fazendo em azul aqui, tá? Que está aqui na direção vertical, assim, né? Que a gente tinha lá, por exemplo, colocando o y para cima, então dando essa origem aqui, tá? Nessa orientação, tá? Isso não é uma necessidade agora, porque depois a gente pode rotacionar eixos futuramente, então não precisa usar sempre a mesma referência. O que é importante é a gente adotar um referencial, enfim, a gente acordar algumas coisas aqui. Ah, então, o bloco está escorado no piso, a gravidade então aponta para baixo, então existe um peso, a gente sabe que esse peso depende dessa massa e dessa gravidade, tudo bem, a gente sabe disso, né? Mas simplesmente é o peso. E por consequência desse peso, esse piso, de certa forma, ele deforma aqui, né? A gente não está enxergando essa deformação, né? Uma deformação elástica, que faz com que esse piso exerça neste bloco de massa M uma força normal, que é sempre a força normal, ela é uma força que é sempre perpendicular à superfície, ou seja, forma um ângulo de 90 graus com a superfície. Que superfície nós estamos falando? O piso, né? Então, o piso que está na horizontal, a normal vai ser perpendicular. Então, neste caso, ela está bem na vertical, aqui, se opondo, neste caso, à força peso. Tá? Existe uma força extra que está sendo aplicada, vou fazer de amarelo forte aqui, que está sendo aplicada nesse bloco, né? Então, olha só, uma força vertical F é aplicada a um bloco de massa M que está sobre um piso. Então, tudo que eu desenhei aqui, o bloco de massa M sobre o piso, é o que está na natureza, né? O bloco, por ter massa, tem peso, por ter peso, deforma esse piso, então essa deformação resulta nessa força normal que sustenta essa massa nesse piso, né? Esse bloco neste piso, tá? E agora, o que acontece com o módulo da força normal, né? Quando uma força vertical F é aplicada? Então, vem alguém aqui e empurra, né? Uma força, vem um outro agente que faz uma força F, né? Então, essa força de um agente externo aqui, né, que é essa força vertical F aí, que o exercício está dizendo. Então, essa força, então, na letra A aponta para baixo. Então, no caso da letra A aponta para baixo. Bom, o que essa força vai fazer? Vai se somar com o peso, né? Porque é uma força que aponta para baixo, ela vai se formar com o peso. Consequência disso, vai deformar ainda mais essa superfície, por consequência disso, vai aumentar. Então, a força normal
Está perguntando o que acontece com a força normal. Na letra A, vai aumentar. Aumenta a força, né? E na letra B, se essa força F for para cima, então ao invés de ela ser para baixo, essa mesma força F na letra B é uma força que seria para cima, alguém puxando esse bloco, né? Então essa força F para cima. Notem que essa força F aliviaria o peso, certo? Ia diminuir a deformação. Alguém está segurando isso, né? Então, de certa forma, deforma menos o peso, por consequência, vai diminuir, né? Ou diminuir a normal, certo?